Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes esta noite? É bom estarmos na casa de Deus, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que nós pudéssemos habitar na sua presença. E eu não canso em dizer que todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, nós temos a oportunidade de termos comunhão um com outros, porque é o momento que nós nos reencontramos, é o momento que nós compartilhamos das nossas alegrias, das nossas tristezas, é o momento que nós temos a oportunidade de um orar pelo outro, é o momento de nós aumentarmos as nossas esperanças através daquilo que Deus fez na vida de outra pessoa. Por isso eu quero também esta noite te incentivar, todas as vezes que você alcançar um favor de Deus sobre a sua vida, você testemunhar, porque todas as vezes que nós testemunhamos, nós temos a oportunidade de contar a nossa experiência para outras pessoas, e a outra pessoa compreender que o Deus que nós servimos é um Deus que continua operando milagres nos dias atuais. Algumas pessoas muitas das vezes se restringem em contar um testemunho porque imagina que a outra vai pensar que ela quer se exibir. Não vá com esta concepção, pelo contrário, vá com o sentimento que você vai estar testemunhando daquilo que o Senhor fez na sua vida e pode fazer na vida de outra pessoa também. Então quero te estimular, meu irmão, minha irmã, para todas as vezes que você receber algo do Senhor, e olhe que nós recebemos todos os dias o favor imerecido dele, a graça dele, o livramento dele, mas tem algumas coisas que nós temos expectativas de realizações, e o Senhor vem lá e contempla as nossas vidas, e nós precisamos também, para a glória do Senhor, nós possamos contar, e o Senhor verdadeiramente edificar a vida de outras pessoas. Quero também nesta noite pedir a vocês que estejam orando pelos enfermos da igreja. Tem algumas pessoas que estão enfermas, inclusive Ilka, hoje estava bem, foi pela manhã para a congregação e à noite vinha para cá, mas à tarde se arriou, não sei se é essa virose que normalmente vem 2 vezes, e ela arriou no final da tarde, agora não conseguiu nem levantar para vir para a igreja, e nós deixamos ela em casa. Irmã Agnes, irmã Alessandra, que desde de ontem também está assim meio adoentada, e talvez outros irmãos que também estejam nessa mesma condição, estejam orando, um orando pelo outro, e a bondade do Senhor nos alcançará. Quero desejar mais uma vez um feliz dia das mães. Vamos dizer junto? Diga assim: feliz dia das mães. As mães têm um papel muito importante para a sociedade, porque foi através delas que nós fomos gerados. Apesar de nós não sermos mães como homem, ou algumas mulheres jovens aqui não sejam mãe, mas elas foram geradas pela mãe e têm uma mãe. Talvez você não tenha uma mãe viva, mas conviveu com sua mãe e sabe o quão importante o papel de uma mãe na vida de um filho. Que todas as mães sejam abençoadas em nome de Jesus, com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais. Que todo o desejo do coração de vocês possam ser alcançados em nome de Jesus. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove a sua alegria, que o Senhor faça você alcançar cada vez mais a alegria dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que seus filhos sejam bênçãos do Senhor na sua vida e nesta sociedade. Ei, filho, você sabe qual é o melhor presente que você pode dar à sua mãe? Sendo um homem e uma mulher de bem para esta sociedade.
Se nós, como filhos, sermos desta forma, é o melhor presente que nós podemos dar para a nossa mãe. E hoje nós, dentro deste mês, 31 dias de oração que nós estamos vivendo, nós iremos pensar justamente isso, acerca de sermos filhos, do papel do filho, o que a Bíblia fala acerca dos filhos. Nós temos durante a semana, toda a semana, orado, e esta semana retratou justamente essa relação do filho, relação dos pais, e nós precisamos, meus amados irmãos, ficar atento para essas coisas. Quero também trazer à memória dos irmãos algumas mudanças que nós temos feito na igreja, sobre a direção de Deus. Uma das coisas tem sido os nossos horários, o nosso horário de culto. Os irmãos bem sabem que o nosso horário de culto antigamente era 19 horas, e agora nós mudamos para 18h30 até às 20 horas. Então fiquem atentos, essa semana é a segunda semana que nós estamos vivendo esta mudança, e penso eu que é melhor para as nossas vidas, para a nossa locomoção, para o nosso ir e vir. Então, que você possa estar anunciando para outros irmãos que talvez ainda não saibam, e que o nosso culto é das 18h30 às 20 horas, a partir de agora, em nome de Jesus. Segunda coisa, o nosso culto pela manhã, a nossa escola bíblica pela manhã. Anteriormente, as nossas escolas bíblicas tinham escola bíblica e depois tinha um culto, e agora nós não temos mais. Nós temos uma devocional antes, 9 horas, até 9h30, e posteriormente nós temos a nossa EBD até às 10h30. É bem verdade que a aula tem sido tão gostosa nos últimos dias, que os professores têm avançado mais um pouco, até 15 para as 11, e nós estamos lá vigilantes acerca dessa questão, mas a interação que tem sido tão boa, e tem sido assim também aos domingos pela manhã, para que você possa ir para casa, aquela esposa que não tem o esposo cristão, possa cuidar do seu esposo, aquela que não conseguiu cozinhar durante a semana, possa ter ainda o tempo de fazer o cozimento dos seus alimentos ainda. Então também nós pensamos que é algo importante para a nossa caminhada. E uma outra coisa é que algumas sextas-feiras do mês nós iremos estar nos organizando, nos reunindo como organização missionária. Da mesma forma, nós temos tido, como fizemos na última sexta-feira, nossa devocional, e posteriormente as organizações missionárias, elas estarão se reunindo, mas o nosso pensamento e a nossa oração é que no futuro nós tenhamos somente um culto na semana, para que a gente possa envolver toda a igreja nos pequenos grupos multiplicadores, que é uma ferramenta de evangelização para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Olhe para seu irmão e diga assim para ele: nós somos missionários. Quantos missionários tem aqui esta noite? Nós somos o que, igreja? Nós somos missionários. E os missionários precisam buscar estratégias para verdadeiramente anunciar o reino do Senhor Jesus e alcançar vidas para Jesus. Pastor, o senhor está inventando moda? Não. Nós estamos buscando ferramentas e estratégias para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador para toda a sociedade. E eu espero que nós possamos estar juntos para anunciar o Evangelho de Cristo nesses dias tão difíceis que têm sido. Portanto, este mês nós estamos pensando: minha família, minha identidade. Versículo lá no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o sentinela. O que é que esse texto quer nos trazer? O que é que nós podemos aprender acerca deles, irmãos? É que nós temos dependência do Senhor, que nós precisamos compreender que todos os nossos esforços, se não tiver o Senhor, não vale de nada. E nós precisamos em tudo colocar Deus à frente. Em tudo nós precisamos buscar a orientação dEle. Em tudo nós precisamos ter verdadeiramente
a condução dele para todas as coisas. Por isso, na semana passada, nós iniciamos falando sobre a negligência da transmissão intencional da identidade bíblica para a família. Nós precisamos ter intencionalidade em anunciar Jesus Cristo para a nossa casa. Nós precisamos, meus amados irmãos, anunciar Jesus para os nossos filhos. Nós precisamos anunciar Jesus para a nossa família. Seja qual for o grau da parentela que nós tenhamos, nós precisamos anunciar Jesus. E Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser aquele que domina a nossa vida. Jesus precisa ser aquele que conduz as nossas decisões. Jesus precisa ser aquele que verdadeiramente é o alvo da nossa vida. Em tudo quanto nós somos, que nós temos atribuído a Ele. Tudo que nós queramos ser, nós precisamos buscar nele. As pessoas precisam ver a centralidade de Cristo em nós. Eu dizia pela manhã na escola bíblica dominical, juntamente com os irmãos, homens que ali estavam em nossa classe, nós dizíamos naquele momento que há uma necessidade de nós sermos a Bíblia nos dias atuais. Atos tem 28 capítulos, e eu costumo dizer que o 29 está sendo escrito. Somos nós que estamos escrevendo Atos 29. As pessoas que moram lá na sua rua, seu parente, os seus amigos, seus colegas de trabalho, talvez eles não tenham o hábito de pegar a Bíblia e ler, mas ele tem lido a Bíblia através de cada um de nós. Por isso nós precisamos verdadeiramente ter intencionalidade na evangelização, dizendo: olha, as pessoas estão lendo a Bíblia em mim, então eu preciso verdadeiramente ser essa figura de Cristo aqui na terra. De que forma? Com o nosso caminhar, com o nosso comportamento, com a nossa decisão, para que o mundo creia que Ele veio à terra, morreu e ressuscitou, e existe uma promessa de vir buscar a sua igreja para morar com Ele toda a eternidade. Se esta igreja que vai morar com Ele toda a eternidade está aqui esta noite, glorifique o nome dEle nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu penso um dia que Ele vai vir, irmãos. Eu penso um dia que Ele vai ressurgir nas nuvens e vai vir buscar a sua igreja. E nós, se nós não tivermos experimentado a morte, como a Bíblia diz que muitos irão experimentar, nós estivermos vivos ainda, os mortos irão ressuscitar primeiro, e depois nós iremos ao encontro dele nos ares, aleluia, para ir morar no céu toda a eternidade. Por isso que lá em João vai dizer, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, aleluia. E Jesus dizendo, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Você já garantiu a sua? Então nós precisamos ter intencionalidade na evangelização, porque a nossa parentela, talvez o seu primo, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu irmão, talvez o seu filho, ele precisa também alcançar essa certeza da salvação na sua vida. Por isso, meus amados irmãos, a necessidade de nós termos essa intencionalidade e nós verdadeiramente sermos como aqueles que têm a identidade bíblica de Deus em nossas vidas. Mas hoje, Dia das Mães, nós precisamos pensar como filhos. As mães também são filhas. As mães também foram geradas de alguém. Então, hoje talvez cumpra um papel duplo, de filha e de mãe. E hoje nós iremos pensar sobre a identidade bíblica de filhos, porque filhos são heranças de Deus. Tem filhos aqui esta noite? Então você é herança do Senhor, aleluia. Olha, essa pessoa que está ao seu lado aí é uma herança de Deus, aleluia. Irmão, você já começou a pensar nisso? Eu sou herança do Senhor. Quando se fala em herança, herança é algo importante. Herança é algo que todo mundo quer ter.
E aí, quando o pai parte assim, o que é que deixou para os filhos? O que é que deixou para os filhos? Alguns deixam uma herança muito grande, outros talvez não se atentaram para construir alguma coisa e deixar como herança. Mas quando diz assim, tem uma herança, nas famílias que são organizadas, não tem briga, aleluia. Mas naquelas famílias que são desestruturadas, muitas das vezes tem até briga por causa da herança, porque todo mundo quer herança. E aí o Senhor diz que nós somos heranças de Deus. Então você é algo importante para o Senhor. Diga assim: eu sou algo importante para o Senhor. Diga: eu sou herança de Deus. Os filhos são heranças do Senhor. Irmão, nós vivemos em dias de acentuadas distorções em relação à família. Distorção de tudo que Deus criou, de tudo que Deus definiu, de tudo que Deus estabeleceu. Inclusive o conceito de ser filhos, o sentimento de ser filhos. Para os casais dos dias atuais, imersos em uma sociedade egoísta e consumista, ter filhos para muitos deles se resume em ter despesas. Tão somente nisso. Não compreende que os filhos são heranças do Senhor. Ah, meus amados irmãos, para muitos desses jovens casais imaginam que filhos é ter trabalho, que filhos é ter dor de cabeça. Atualmente muitos casais, em vez de ter filhos, há aqueles que preferem ter animais. Tem mais cuidado com os animais, e aqui eu faço um adendo: nada contra os animais, como é bom ter um animal, como é necessário cuidar de um animal, como é necessário verdadeiramente interagir com o animal, mas não abra mão de ter filhos, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida também. As meninas aí casadas que não têm filho vão dizer: pastor, que história é essa noite para mim? Receba em nome de Jesus. Agora espere o dia que Ele quiser para a sua vida. As luzes da Escritura, meus amados irmãos, os filhos são bênçãos para os pais. Olha o que diz Salmo 127, versículo 3 e o 4. Salmo 127, 3 e o 4. Os filhos, vamos dizer junto? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa dele, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos aonde? Na juventude. Os filhos são heranças do Senhor. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, os filhos são heranças do Senhor. Então esse conceito que essa sociedade traz para os dias atuais, ela não está em conformidade com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz totalmente diferente. Os filhos são herança de Deus, eles devem ser cuidados, eles devem ser ensinados a temer ao Senhor. Filhos são bênçãos de Deus, são continuidade de uma descendência, são resultado de um milagre divino da reprodução humana. Ao cuidarmos dele, nós, pais, nós representamos o amor de Deus, que o mesmo Deus que nos amou, o mesmo Deus que fez essa mãe gerar esse filho, que te guardou, que te protegeu, que deu todas as condições biológicas para que ele pudesse ser gerado, e ele nasceu, e hoje ele é parte desta sua vida. É a expressão divina do amor de Deus para você, herança do Senhor. Amor de mãe não se interrompe. O filho pode ser o que for, mas a mãe ama.
A mãe protege, a mãe cuida, a mãe se importa, porque foi algo que foi tirado dela. Ela gerou durante os 8 meses, ela cuidou os 9 meses, né? Os 9 meses, melhor dizendo. Alguns saem com 7, fica logo apressado para sair. Tem alguém aqui de 7 meses, irmãos? Todo mundo foi gerado certinho aí, 9 meses. E aquele 9 meses bem fechadinho, 9 meses mesmo. E nem aqueles 9 meses que tem que fazer cesariana, não. É o parto normal. É uma coisa linda. Hoje as meninas não querem ter mais parto normal, não. Quer ter cesárea. Mas o parto normal é uma coisa linda. Anda para um lado, anda para o outro. Né, irmã Rita? Quem é enfermeira sabe disso. Quem trabalha na área hospitalar sabe disso. Anda para um lado e vai, anda e... Mas assim pergunta, depois de tanta dor, pergunta, e aí? Aí sai aquele menino, o que é que faz? A primeira coisa é ela pegar e beijar. E diz assim, é tanta dor. E antigamente tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Era tanta dor na hora do parto, mas é tanto amor, que o amor suporta a dor, aleluia. O amor sempre vai suportar a dor. É por isso que nós somos colocados no meio da família. Porque ainda que existe dor no meio da família, existe muito amor no meio da família. Eu quero declarar que muito amor vai se estabelecer no meio da sua casa, no meio da sua família. A sua família é alvo do amor de Deus. É por isso que filhos foram gerados na sua família, meu irmão, minha irmã. É por isso que filhos são bênçãos do Senhor. E por isso que nós precisamos compreender que filho deve ser visto segundo a identidade da palavra de Deus, a palavra que Deus lhe confere, não segundo a ótica deste mundo, porque este mundo é um mundo caído. Este reino terreno é um reino caído, mas o reino dos céus, ele é estabelecido com glória e com poder. É por isso que a sua família, os seus filhos é herança do Senhor, porque ele é estabelecido pelos céus. É os céus que gerou. Isso não é coisa do homem, isso é coisa de Deus. É de Deus para a sua vida, é de Deus para a sua casa. Por isso Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ah, meus amados irmãos, o cenário que nós vemos nesse texto é o cenário que o Senhor faz uma promessa. Ele estabelece uma multiplicação em todas as áreas, inclusive na área familiar. E Ele diz: olha, eu estou liberando sobre vocês uma multiplicação, mas estou liberando sobre vocês um governo aonde vocês irão triunfar, porque eu estou com vocês. O Senhor estabeleceu sobre a sua vida, sobre a sua família, um governo exitoso para a glória dEle. É por isso que nós precisamos atrair a presença de Deus para o nosso lar. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus.
Porque quando a presença de Deus está no nosso lar, tudo que poderia faltar, não vai faltar, porque Deus vai completar para a glória do nome dEle. Então, meus amados irmãos, o cenário atual nos mostra que a sociedade caminha em direção contrária à vontade de Deus. Seguir a lógica do mundo é seguir uma direção oposta àquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Por isso nós devemos olhar esta multiplicação através da lente divina e bíblica. Os filhos, eles são herança do Senhor. Esse é o conceito de Deus. É nós, pais e filhos, nós precisamos honrar o nosso Deus com a obediência da sua palavra e sobre a sua vontade. Que nesta noite o Senhor possa estar levantando filhos e filhas que queiram honrar o Senhor, fazendo a vontade dEle para a glória do nome dEle. Que em todas as nossas decisões, em todas o nosso caminhar, nós possamos fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor nos concedeu ser filhos nos dias atuais como herança deles. Por isso nós devemos honrar os nossos pais. Filhos precisam honrar os seus pais. E por isso que eu disse que essa palavra, mesmo que sendo o dia das mães, ela cabe para todos nós, porque todos nós somos filhos, e todos os filhos devem honrar aos seus pais. Ah, pastor, eu não tenho mais pai vivo, eu não tenho mais mãe vivo. Honre a memória dele. Honre a memória dele. Honre a memória dele. Porque se ele estivesse vivo, o que ele gostaria mais de ver em você é ser um homem e uma mulher de bem para esta sociedade. E olha que eu não estou falando de religiosidade tão somente. Eu estou falando de ser pessoas de bem, segundo a vontade da palavra de Deus, segundo a orientação do Senhor. A palavra de Deus também nos instrui sobre algumas responsabilidades para os filhos. Uma delas é de honrar seus pais, que é um mandamento com promessa. Vamos ver junto? Diga assim comigo: honrar o pai e a mãe é um mandamento com promessa. Tem promessa sobre a sua vida aí, aleluia. Tem promessa sobre as nossas vidas. E eu creio que você vai alcançar essa promessa. Eu creio que nós iremos alcançar essa promessa. E nós iremos testemunhar da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Deuteronômio capítulo 5, 16. Diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou quem? Quem ordenou? É o pastor Naldo? O Senhor. O Senhor quem? O Deus de Israel. Honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenham o quê? Longa vida, e te vá na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Irmãos, é uma promessa para as nossas vidas. Se eu perguntar a alguém aqui, quem quer milagre? Todo mundo vai dizer eu quero. Se eu perguntar aqui, quem precisa de uma intervenção de Deus sobre a sua vida? Provavelmente todo mundo pode contar aqui alguma intervenção que necessite do Senhor sobre a sua vida. E a palavra está dizendo: olha, honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ele não está dizendo que vai bem em algumas coisas. O texto é muito enfático. Ele está dizendo que tudo te vá bem. Aleluia. Vamos declarar, diga assim: todas as áreas da minha vida vai estar bem, porque eu estou tomando posicionamento de honrar ao Senhor, obedecendo a sua palavra, em honra aos meus pais.
Aleluia. Aí o texto diz: tudo vai-te bem, você será bem em todas as coisas. Mas nós percebemos, meus amados irmãos, que não é bem assim em alguns momentos da história da Bíblia. Em Provérbios capítulo 23, 29, continua reafirmando isso e diz assim: ouça, meu filho. Provérbios 23, 19 diz assim: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Ouça o meu filho. Se o texto está dizendo ouça, meu filho, é porque talvez alguns não queriam ouvir. Talvez alguns não estavam se importando com aquilo que estava sendo dito. E aí o autor, o próprio Deus, diz assim: olha, chama a atenção, diz assim: ouçam. É uma palavra de despertamento. Ouçam. Ouçam, meu filho, e seja o quê? Tolo. É isso que o texto está dizendo? Sejam sábios. Guie o seu coração pelo quê? Pelo bom caminho. Quer dizer que os nossos corações, eles poderiam ser, e muitas das vezes eles são motivados por outros caminhos, que não é o caminho que o Senhor quer para a nossa vida. E aí ele diz assim: olha, motive o seu coração para os bons caminhos. Aleluia. E isso é pedir orientação do Senhor. Isso é viver sobre a expectativa do reino dos céus. Isso é viver sobre a expectativa que o Senhor quer para as nossas vidas. No próprio Provérbios 23, 24 vai dizer: o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Aleluia. O Senhor te chamou para ser filhos sábios. Aleluia. Porque você sendo os filhos sábios, você vai alegrar o coração de seus pais. Você sendo filhos sábios, você vai trazer alegria para sua mãe. Você sendo um filho sábio, você vai trazer contentamento. A palavra está ali: exultará de júbilo, exultará de alegria. Haverá festa na sua casa. Os seus pais ficarão alegres, porque pela sua sabedoria no seu caminhar. E o que é uma pessoa sábia? É aquela que anda pelo caminho, guia o seu coração pelo caminho do Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos dê maturidade esta noite. Que o Senhor nos dê compreensão esta noite. Que o Senhor nos dê a revelação dos céus sobre as nossas vidas esta noite. E nós possamos sair daqui esta noite encorajados a viver a palavra do Senhor e trazer alegria para os nossos pais. Eu não tenho um pai vivo mais, só tenho mãe. Em nenhum contexto totalmente nos dias atuais difíceis. Minha mãe tem quase 87 anos, com alguns problemas de saúde renal, e ocasionou que hoje ela já não anda mais, fica praticamente na cama, levanta somente subindo, levantando ela. A cuidadora fica lá no dia a dia para dar assistência. Mas o que eu mais me preocupo é honrar o nome do meu pai, o legado do meu pai e da minha mãe. De que forma? Sendo uma pessoa de bem para esta sociedade. Que nós possamos, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegrará. Que nós possamos ser encorajados esta noite e sairmos daqui com essa revelação da palavra, e nós vivermos a palavra de Deus. Teve alguns filhos que não foram dessa forma. Poderíamos aqui relatar Caim, poderíamos aqui relatar Esaú, poderíamos aqui relatar Rúben. Meus amados irmãos, filhos
filhos da promessa, primogênitos, que verdadeiramente não glorificaram e não exaltaram e não trouxeram júbilo para o coração dos seus pais. Que nós não venhamos seguir os exemplos de Caim, o exemplo de Esaú e o exemplo de Rubens. Pelo contrário, nós possamos seguir o exemplo de filhos diferenciados. Meus amados irmãos, Caim, ele desonrou o seu pai, tirando a vida do seu irmão Abel. Nós conhecemos a história, ou acredito que a maioria daqui conhece esse texto. Nós não iremos nos aprofundar acerca de cada um deles. Nós conhecemos, meus amados irmãos, Esaú, a história de Esaú, que desonrou seu pai, desprezando a primogenitura e trocando-a por um prato de lentilha. Nós conhecemos, meus amados irmãos, Rubens, que desonrou seu pai, deitando-se com uma de suas servas. Meus amados irmãos, filhos que desonraram seus pais. Mas também nós conhecemos filhos que honraram seus pais. Nesse mesmo contexto, nós conhecemos filhos como Abel, que era irmão de Caim, que em vez de desonrar o seu pai, ele honrou o seu pai e honrou ao Senhor, aleluia. Nós conhecemos filhos como Jacó. Apesar do início ser toda a história que nós conhecemos, ele vai lá e luta, ele passa 14 anos lutando pelaquilo que ele queria, um homem perseverante, e ainda estando na terra do seu tio, ele volta ao encontro do seu irmão para se reabilitar com a sua família. Nós conhecemos a história de José, o homem que foi tentado, o homem que foi provado, mas foi o homem que foi usado por Deus, perseverante, na sua perseverança, crendo no poder e que Deus estava com ele, e todo Israel pôde ser cuidado através das suas atitudes. Que nós sejamos, meus amados irmãos, filhos que honram a Deus e entregam o melhor ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, não desista da sua família. Entregue o melhor para a sua família. Seja o melhor na sua família. Seja alguém de referência de pureza e de santidade. Seja alguém que honre o nome do Senhor e possa trazer júbilo ao coração dos seus pais e alegria ao coração de Deus, para que naquele grande dia ele possa dizer: pode vir, filho amado, habite comigo toda a eternidade no paraíso que o meu Pai preparou para vocês. Se tem alguém que vai para esse paraíso aqui esta noite, glorifique ao Senhor, exalte ao nome dEle. E se você puder aplaudir a Ele esta noite, você pode aplaudir, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus é o Filho primogênito de Deus, o primogênito que herdou todas as bênçãos, o primogênito que cumpriu todas as suas responsabilidades. Jesus veio oferecer o seu maior sacrifício, a sua própria vida, para salvar todos os filhos perdidos do pecado. Nós éramos filhos perdidos no pecado, mas o Filho amado de Deus, Ele veio para nos resgatar do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus veio para nos libertar da desonra e nos fez honrados e dignos. E nós precisamos agora sermos filhos honrados e dignos do reino dos céus. João capítulo 8, versículo 35 diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres, aleluia. A liberdade da nossa vida, aleluia. Jesus nos alcançou e nós estamos reabilitados com nosso Pai. Nós estamos reabilitados com a família dos céus.
Ser um filho de honra, meus amados irmãos, implica em honrar primeiramente o Filho de Deus. Jesus deve ser honrado, pois a nossa salvação está nele e através dele. João capítulo 5, versículo 23 e 24 diz: para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Há uma promessa para a sua casa: a vida através de Jesus. A vida através de Jesus. Nós precisamos ser filhos que desejam agradar ao Senhor, filhos que amam e que obedecem aos seus pais, pois reconhecem que a missão deles foi dada por Deus. Filhos que desejam agradar ao Senhor e honram seus pais, pois ao fazerem assim, estão honrando ao Filho de Deus, que entregou a sua vida por nós. Por isso nós precisamos nessa noite reconhecer a autoridade dos nossos pais biológicos e reconhecer a autoridade do nosso Pai espiritual, e nos rendermos a Ele e dizermos: Senhor, estamos aqui para cumprir a sua vontade e viver a sua vontade. Que esse tempo seja estabelecido no nosso meio, que esse tempo seja estabelecido em nossas vidas, e que a partir desse tempo a glória do Senhor venha brilhar através de nós. Fiquemos de pé nesta hora, filhos honrados de Deus, e vamos louvar ao Senhor. Se nós podemos ainda cantar uma última canção nesta noite, nós iremos louvar ao Senhor. Ao tempo que eu te peço, te convido a você abaixar a sua cabeça nesta hora e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, me faz um filho segundo o seu coração, não segundo os conceitos dessa sociedade, mas segundo a tua vontade, segundo o teu querer.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Diante de Ti estamos nesta hora e queremos, Senhor, louvar o Teu nome por esta boa palavra, Senhor. Ó Deus, que foi ministrada ao coração da Tua igreja nesta noite. Ó Deus, como filhos nessa noite, todos aqui estão. Queremos neste momento, Senhor, fazer desta canção a nossa oração, Senhor. Deus, que nós sejamos pais que possam direcionar os filhos a terem a identidade do Senhor. Amém, Deus. E como filhos também, Senhor, buscar viver tão somente para a glória do Teu nome. Amém. Que possamos, Senhor, honrar ao Senhor acima de qualquer coisa. Ó Deus, que possamos colocar o Senhor como primazia em nossas vidas. Amém. Cumprindo assim a Tua palavra, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Que devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Porque se assim fizermos, Senhor, estaremos honrando o Teu nome. Amém. E honrando o Senhor, ó Deus amado, nos aplicaremos a viver o Teu mandamento de honrar os nossos pais. Sim, Deus. Ó Deus amado, cumprindo assim, ó Deus, o legado que Ele nos deixou, que Ele nos deixa, ó Deus amado, para aqueles que não têm os pais, o legado que os seus pais deixaram, mas para aqueles que ainda têm os seus pais em vida, honrando o seu pai, e ó Deus, os seus pais, sendo homens e mulheres de bem nessa terra. Amém. Ó Deus, nós queremos neste momento louvar ao Senhor, porque nós somos presentes de Deus. Amém. Na vida da nossa família. Amém. E como presentes de Deus, que possamos, ó Deus amado, valorizar a vida que recebemos do Senhor. Aleluia. E assim como os filhos, Senhor, que aqui, ó Pai amado, foram citados, que honraram o Senhor. Ó Deus, que possamos honrar o Senhor nosso Deus. Amém. Em todos os dias da nossa vida. Sim, Deus. Nós queremos, Senhor amado, louvar ao Senhor pelas famílias aqui representadas. Amém, Deus. E eu quero, Senhor, pedir ao Senhor da glória que continue, ó Deus, fazendo de nós homens e mulheres tementes ao Senhor. Amém. Porque a Tua palavra nos diz que bem-aventurado será o homem que teme ao Senhor, Amém. seu Deus. A sua família será abençoada. Ó Deus amado, por isso, Senhor, nos faz abençoados nesta terra. Amém. Nos faz abençoados Amém. nesta comunidade. Amém. Nos faz, Senhor, abençoados. E que as nossas famílias possam deixar um legado neste mundo. Amém. E assim como Abraão, assim como Jacó, assim como, Senhor, Israel, ó Deus, que nós tenhamos, Senhor, uma história a ser, ó Deus, testemunhada. Amém. Ó Deus, mesmo quando partirmos daqui, ó Deus amado, que a nossa herança, que a nossa descendência Sim, possa testemunhar da ação de Deus em nossas vidas. Amém. Nós pedimos isso, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Nós queremos nesta noite, mais uma vez, abençoar todas as mães aqui presentes. Amém. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça mulheres virtuosas. Amém. Mulheres sábias, que possam, Senhor, ensinar os seus filhos e conduzi-los na presença do Senhor. Amém. Agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor continue
nos abençoando e nos levando em paz até os nossos lares e nos dando uma semana abençoada, Aleluia. cheia de vitórias, e que o mais importante seja a presença de Deus. Amém. Em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar e diga assim: eu te louvo, Senhor, Eu te louvo, porque eu recebi porque eu recebi a promessa do Senhor, a promessa que eu sou herança tua. que eu sou herança. Aleluia. Que o amor do Deus Pai, Amém, Jesus. que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe nesta semana, que esta semana seja de alegria, em nome de Jesus. Podes assentar com as orações silenciosas, em nome de Jesus. Se o Senhor